A Batalha de Austerlitz envolveu 3 impérios e é considerada um dos momentos mais decisivos da história, e também a maior vitória de Napoleão. O ano era 1805. O frio de dezembro já havia transformado a paisagem e muitos lagos e córregos jaziam agora congelados sob o manto frio do inverno que se aproximava. Nessa época, a Europa estava sendo moldada por convulsões políticas e guerras incessantes, que tinham tido início numa revolução que tinha acontecido lá na França. Mesmo após a guilhotina ter ceifado a cabeça do rei, os franceses, em busca de ordem e glória, acabaram colocando o destino da nação nas mãos de um único homem, um general brilhante e ambicioso, cujo nome ressoaria por séculos. Era Napoleão Bonaparte, um homem que mudou o destino e todas as fronteiras da Europa no século XIX. Esse é o canal do Rosa e eu estou em Austerlitz, o lugar que transformou Napoleão em lenda e que deixou uma marca de sangue na história. Nesse vídeo, eu vou mostrar o passo a passo da Batalha de Austerlitz e falar um pouco sobre as causas que levaram a esse conflito. Eu também vou visitar os principais lugares que foram palco das lutas naquele dia 2 de dezembro. Nossa viagem começa a 1.200 km de Paris, aqui na cidade de Brno, a segunda maior da República Tcheca. Foi aqui que Napoleão chegou em 1805, após a tomada de Viena, e logo na saída da cidade, no meio do caminho para a pequena Austerlitz, é onde a nossa história começa. Como uma batalha pode transformar um homem em uma lenda? Foi no dia 2 de dezembro de 1805, exatamente aqui nesse lugar onde eu estou, que teve início a maior façanha de Napoleão. Ao fim daquele dia, depois de muito sangue derramado, 2 imperadores incrédulos viram seus exércitos terem sido esmagados por Napoleão, além da humilhação de uma derrota que eles acreditavam ser impossível. Foi um dia que não ficou apenas eternizado na história, mas também levou o nome de Napoleão ao status de lenda. Napoleão Bonaparte, ou melhor, Napoleone de Buonaparte, um dos maiores nomes militares de todos os tempos, nasceu na Córcega, que é uma ilha que fica na costa da Itália, que pertencia à República de Gênova, mas que, um ano antes do nascimento de Napoleão, havia se tornado uma colônia francesa. Portanto, Napoleão nasceu corso e cresceu como um francês. Só que ele manteve muitas das suas origens ligadas à Córcega. Por exemplo, o idioma italiano, ou o sotaque italiano, que foi algo que acompanhou Napoleão até o fim da sua vida. Ele era filho de um homem relativamente importante lá naquela região e desde cedo ele demonstrou muito interesse pela carreira militar. A juventude de Napoleão foi marcada por uma ascensão rápida na carreira militar, mas as coisas só começaram a mudar para ele quando a própria França mudou. A Revolução Francesa marcou um período de intensas transformações políticas e Napoleão soube muito bem aproveitar as oportunidades que apareciam. Tendo uma participação ativa no exército, Napoleão foi subindo de patente conforme ia cumprindo as missões que lhe eram designadas. Por conta da sua atuação militar, Napoleão acabou se tornando uma figura extremamente popular. Em 1799, o Napoleão articulou um golpe de Estado que acabou com o modelo de governo que era conhecido como diretório e instituiu um outro modelo chamado consulado, no qual Napoleão era o principal cônsul. Acontece que as outras potências monárquicas da Europa não ficaram assistindo de camarote ao que estava acontecendo na França. Temendo serem os próximos a perderem a cabeça, literalmente, os outros reis uniram forças para esmagar a Revolução Francesa e, posteriormente, o próprio Napoleão, fazendo com que aquele período entre 1792 e 1815 a Europa estivesse em constante estado de guerra. Em 1803, o Reino Unido, mais uma vez, declarou guerra à França. Só que não fizeram isso sozinhos. Entre março de 1804 e agosto de 1805, foi criada uma coalizão que contava com o Reino Unido, que já havia declarado guerra à França, o Império Austríaco, que queria vingança e também recuperar alguns territórios, o Império Russo e os reinos da Suécia, Nápoles e Sicília. Estava então formada aquela que ficou conhecida como a Terceira Coalizão, contra justamente a França, a sua aliada Espanha, a República da Batávia, alguns estados aliados germânicos e o Reino da Itália.
E foi nesse período, né, que em 1804 o Napoleão fez um referendo para que os franceses escolhessem quem seria o seu próximo imperador. E em dezembro desse mesmo ano, o Napoleão se coroou, né, ele se autocoroou como imperador dos franceses. Detalhe, ele não era imperador da França, mas sim imperador dos franceses, porque teoricamente ele foi escolhido pelo povo. E praticamente um ano depois, em outubro de 1805, a Inglaterra estava pressionando os austríacos e russos para que eles invadissem a França. Só que Napoleão percebeu esse movimento e invadiu a Áustria antes que eles invadissem a França. E nesse momento é preciso fazer uma observação importante de que esse território que a gente está aqui hoje, que a gente conhece como República Tcheca, ela fazia parte do Império Austríaco. Então, Napoleão estando nessa região, na verdade, ele estava invadindo o Império Austríaco. Napoleão conseguiu não apenas invadir as fronteiras austríacas, como também tomar a capital Viena no mês seguinte. E como a Áustria fazia parte da Terceira Coalizão, ela pediu socorro às suas potências aliadas. E quem estava mais perto era o czar Alexandre I, lá da Rússia. E nesse momento, então, o imperador Francisco I, lá da Áustria, e o Alexandre I, lá da Rússia, uniram forças para tentar derrotar o Napoleão que estava aqui por essa região. Isso foi um grande problema para o Napoleão, evidentemente, até porque nessa altura do campeonato ele já estava com um número reduzido de soldados, né? Se você fosse somar os russos e os austríacos, Napoleão estava em inferioridade numérica, né? Depois de tomar Viena, Napoleão começou a marchar para o norte, lá na direção da cidade de Olomouc, que era onde estavam concentradas, né, as tropas austríacas e russas. Só que na metade do caminho, entre, né, Brno e Olomouc, ele definiu ali a estratégia dele, que aqui seria um bom lugar para que ele pudesse ter alguma chance contra um exército que era maior que o dele. E tratou de atrair os seus inimigos para um lugar que ele escolheu. Napoleão chamou seus generais, mandou eles olharem, né, para todo esse terreno aqui e falou o seguinte para eles: olhem bem para esse lugar, porque isso aqui vai ser um campo de batalha. E cada um de vocês vai ter um papel muito importante nas decisões que eu for tomar. Toda essa região aqui, se vocês forem consultar nos documentos históricos, vocês vão encontrar todas as cidades, vilas, pelo nome que elas tinham em alemão, já que tudo isso aqui era dominado pelo Império Austríaco. A própria cidade de Brno se chamava Brunn, a cidade de Slavkov se chamava Austerlitz. Caso vocês queiram ler mais sobre o assunto, é importante lembrar que as referências dos nomes dos lugares estarão todos em alemão, já que os austríacos são, né, falantes de alemão. E finalmente, as forças de Napoleão enfrentam as forças da Terceira Coalizão. Era também o primeiro aniversário da coroação de Napoleão como imperador dos franceses. Napoleão estava exatamente nesse mesmo lugar que eu estou agora. Ele e aquele cavalo branco dele. Ele usava uma luneta para se orientar, né, para ver o que estava acontecendo no campo de batalha, que está bem aqui atrás de mim. E essa aqui era a visão dele. Lá, nessa direção, estão as colinas Pratzen e, indo um pouco mais ao sul, nós teremos os vilarejos, né, de Telnitz e Sokolnitz, que era onde estava o flanco direito, que foi o primeiro a ser atacado pelos austríacos. O Napoleão ele já estava em desvantagem numérica e ele quis passar uma impressão de que estava mais fraco do que parecia. Então ele dispersou os homens dele nessa direção aqui, né, daqui até lá no vilarejo de Telnitz e Sokolnitz, e ele colocou esses homens a uma distância uns dos outros, de forma que parecessem que eles não eram muitos homens. A maior parte do exército francês está invisível para os aliados, porque eles estavam, né, espalhados aqui, e eles estavam ocultos pela neblina da manhã, mas também por algumas árvores, né, porque essa região aqui não era esse descampado que é hoje. Haviam muitos bosques aqui, né. E lembrem-se que esse aqui é um campo de batalha imenso. Primeira vez que eu ouvi falar sobre Austerlitz, eu pensei que era um campo de futebol, cada um veio de um lado e eles se enfrentaram. Não, são mais ou menos aí 120 km² de área em que os exércitos estavam dispostos e se enfrentaram. Então, são mais de 25 cidadezinhas e vilas que estiveram envolvidas no processo. E daqui, Napoleão também podia ver os seus canhões, que estavam posicionados num monte, que daqui eu consigo ver, não sei se aparece na câmera, mas é o Monte Santon, que está naquela direção.
Foi lá que Napoleão posicionou o grosso dos seus canhões e isso veio a ser decisivo na batalha. O plano de Napoleão era fazer com que os austríacos, que estavam tomando o topo daquelas colinas lá no fundo, colinas Pratzen, o plano dele era fazer com que eles descessem de lá ao sul, lá onde estava o flanco direito de Napoleão, supostamente enfraquecido. Então essa foi a ideia, fazer com que eles descessem, abrindo o caminho para Napoleão ir por aqui e tomar a colina no decorrer da batalha. O perímetro do campo de batalha é delimitado ao norte pela estrada que liga Brno a Olomouc, ao oeste pela estrada que liga Brno a Viena, ao sul pelo vilarejo de Telnice e o lago Jatchany, que já estava congelado em dezembro e que não existe mais hoje em dia, porque foi aterrado, e a leste ele é delimitado pela antiga cidade de Austerlitz, que é conhecida hoje em dia pelo nome de Slavkov. As colinas Pratzen ficam no centro do campo de batalha e viriam a ser ocupadas pelo combinado austro-russo no começo daquele dia 2 de dezembro. Napoleão usou como linha de defesa um riacho que corta o campo de batalha de norte a sul, que na época era conhecido como Goldbach, mas que hoje é chamado de Rjitka, que também estava congelado naquela época. Antes mesmo do dia da batalha, Napoleão abandonou as colinas Pratzen, que era a melhor posição do local. Isso fez com que os aliados acreditassem que os franceses estavam batendo em retirada, e isso os atraiu e os encorajou a atacar, acreditando numa vitória fácil. Naquela manhã fria, haviam 65 mil franceses e 139 canhões posicionados a oeste do riacho, ao longo de 11 quilômetros de norte a sul do campo de batalha. A leste, os aliados contavam com aproximadamente 86 mil homens, sendo a maioria, uns 70%, de russos, e mais 278 canhões. Com os 8 mil homens que estavam vindo de Viena, os franceses contavam com um total de 73 mil homens. O Napoleão esticou as suas linhas e posicionou seu flanco direito no sul, lá no vilarejo de Telnice e no castelo de Sokolnice, deixando-o propositalmente vulnerável, fazendo-os de isca para que os aliados atacassem aquele lugar primeiro. Do lado dos aliados, o flanco direito, lá no norte, era comandado pelo príncipe Piotr Bagration, e estavam lá também os cavaleiros da guarda, comandados pelo irmão do imperador, o Konstantin Pavlovich. No centro haviam mais de 50 mil soldados aliados, sob o comando de diversos generais, como o príncipe de Liechtenstein pela Áustria e o general russo Kutuzov. No flanco esquerdo estavam o marechal de campo Ken Mayer e o general russo de origem germânica Buxhoeveden, além de outros generais que também comandavam as tropas. E claro, os comandantes supremos, o imperador Francisco I da Áustria e o imperador Alexandre I da Rússia. Do lado francês, o Napoleão posicionou as tropas do Marechal Soult no centro, ao longo do riacho Rjitka, desde Telnice até a concentração principal francesa mais ao norte, onde estavam os marechais Murat, Bernadotte, Lannes e Bessieres, com a sua cavalaria conhecida como os Dragões da Guarda. O general Davout, com mais 8 mil homens, estava marchando desde Viena para reforçar mais tarde o flanco direito que estava vulnerável. Os aliados não conseguem ver a maior parte do exército francês que estava camuflado nos bosques e encoberto por uma densa neblina naquele começo de manhã. Napoleão contava com os aliados se movimentando conforme ele esperava, fazê-los abandonar as colinas Pratzen e descer até Sokolnice e Telnice, onde estava sua isca, o seu famoso flanco direito. Assim, os franceses poderiam atacar o centro desguarnecido e dividir o exército aliado ao meio, e cercando os aliados que haviam descido o morro. Tudo começou lá pelas 7 horas da manhã, quando os canhões franceses dispararam uma saraivada de balas de canhão lá naquela direção, que era onde estavam os austríacos e russos, e esse ato foi prontamente respondido, pela artilharia dos aliados. E cerca de 1 hora depois, as forças austríacas que estavam lá em cima, na colina Pratzen, começaram a descer toda essa extensão aqui em direção a Sokolnice e Telnice. E era aqui embaixo que
que as tropas de Napoleão estavam esperando o movimento dos austríacos, que morderam a isca. Isso fez com que a defesa do topo do morro aqui ficasse um pouco mais enfraquecida, dando a oportunidade de Napoleão atacar mais tarde lá pelo outro lado. Napoleão veio a dizer depois, numa das famosas frases dele, que nesse dia tudo aconteceu conforme ele planejou e que parecia que tudo estava sendo regido por ele, inclusive os movimentos dos adversários. A neblina e a dificuldade de comunicação dos aliados atrasou o avanço em massa de soldados e foi só lá por volta das 9 horas que mais colunas aliadas se movimentaram para reforçar o ataque, dando tempo para que o general Davout chegasse e reforçasse a defesa do flanco direito francês. Aqui nas ruas de Sokolnitze e também em Telnitze, que é uma outra vila que fica aqui perto, é onde os combates foram mais sangrentos. O controle por esses dois lugares ele foi perdido e retomado por cada um dos lados por pelo menos 3 vezes. O barão de Lujan, do exército francês, descreveu que essa rua, que na época se chamava Menitze, ela tinha cerca de 400 metros. Ele descreveu que ela estava entulhada de cadáveres de homens e cavalos de ambos os lados, de ambos os exércitos, e que era impossível cavalgar aqui nesse lugar. Percebendo que os aliados foram com tudo para sua armadilha, o Napoleão ordena que o Marechal Soult inicie o avanço pelo centro, para encarar os soldados aliados, que estavam descendo nessa direção aqui, em direção ao centro do campo de batalha. Ao mesmo tempo, o Marechal Bernadotte acompanhava o avanço pelo centro, para que eles pudessem, enfim, atingir o objetivo de dividir o exército aliado ao meio. Mas ele acabou se deparando com as forças do príncipe Bagration lá em Blajovice. Aos pés da colina de Pratzen, no centro, a luta se estende por mais de 2 horas e nenhum dos lados quer ceder terreno. E esse confronto aqui no centro do campo de batalha, nesses quilômetros de descida que tem aqui, ele foi extremamente brutal, com os dois lados ficando sem munição e o treinamento e disciplina dos franceses acabou prevalecendo, E fez diferença aí na pontaria. Logo, eles estariam em combate corpo a corpo, na base da baioneta. Ao norte, o Marechal Lannes avança sobre as tropas de Bagration, enquanto os russos tentam um flanqueamento em Tvarojna. Os russos estavam aqui em Holubitse e eles viram uma janela de oportunidade de pegar Napoleão pelo norte. E eles fizeram isso, eles vieram por aqui em direção ao Monte Santon, que fica naquela direção. Só que os russos chegando aqui pelo norte, vindo lá de Holubitse, eles não contavam, que eles seriam superados pela artilharia, os canhões de Napoleão que estavam posicionados aqui no Monte Santon. E assim, eles foram repelidos de volta, lá para o norte, e Napoleão conseguiu manter essa posição aqui no norte do campo de batalha e continuar com a sua empreitada de conquistar as colinas Pratzen, que são naquela direção. Ao centro, as forças francesas prevalecem e tomam as colinas. E depois dos aliados terem visto as suas forças divididas ao meio, os russos, eles tentaram retomar o controle aqui das colinas. Eles estavam posicionados ali ao leste. O grão-duque Pavlovich, irmão do imperador Alexandre I, ordena que a cavalaria da guarda avance para retomar as colinas. E os russos, eles conseguem tirar os franceses daqui. Eles causam uma quantidade enorme de baixas. E esse foi um momento de esperança para os aliados. Só que os russos não estavam contando que a cavalaria de elite de Napoleão estava posicionada lá, só esperando para entrar em ação. Napoleão então ordena que os seus dragões, comandados pelo Marechal Bessières, avance para conter os russos. E então uma luta entre as elites das cavalarias de ambos os lados se inicia pelo controle das colinas. A luta vira em favor da cavalaria francesa e o centro aliado é finalmente quebrado por Napoleão. E tomou, de vez, o controle aqui da colina Pratzen.
Às 2 da tarde, as forças aliadas estão aniquiladas e completamente derrotadas. Porém, as ordens de rendição acabam não sendo obedecidas ou não chegaram ao flanco esquerdo aliado, que ainda lutava lá nos vilarejos de Telnitsa e Sokolnitsa, onde os franceses ainda resistiam. Napoleão então ordena que sejam enviados reforços a partir das colinas, cercando completamente os aliados que ainda lutavam. E o que os franceses encontraram aqui foi o completo caos. Soldados austríacos completamente desorientados, corpos de homens e cavalos em meio a fumaça e neblina sobre um rio de sangue. A batalha se estendeu por essas ruas aqui durante o dia todo e foi aqui que a maior parte das mortes aconteceu. Só que quando a gente pensa que essas ruas aqui estavam cobertas de cadáveres e sangue, a gente lembra que a guerra é isso, é apenas morte em nome do poder e não seria a última vez que a Europa veria isso. Ao estarem cercados pelos franceses e vendo a morte se aproximar, os austríacos correram para o único lugar que não tinha nenhum francês. Era um lago, um imenso lago que cobria toda essa região. O que sobrou hoje foi só esse corpo d'água que tem atrás de mim, mas naquela época era um lago imenso, e aí os austríacos correram sobre essa água congelada, sobre esse lago, e os franceses não tiveram dúvida, pegaram seus canhões e começaram a atirar para quebrar esse gelo, fazendo com que mais de 200 austríacos morressem afogados sob a água congelada. Esse é um dos episódios mais lembrados da Batalha de Austerlitz e, na verdade, ele é bastante aumentado, porque quando você vai ver, as pessoas falam de milhares de pessoas, milhares de soldados austríacos que morreram afogados na água congelada. Na verdade, não foi bem assim. A história oficial diz aí que foi mais ou menos 200 soldados. Não que isso seja pouco, mas os números eles não são tão grandes assim como as pessoas falam. Mas mesmo assim, você imagina a agonia que é você morrer congelado, afogado ao mesmo tempo. Napoleão acabara de cravar uma vitória completa sobre os aliados. Às 3 da tarde daquele dia, a Batalha de Austerlitz estava praticamente consumada. Do lado francês, haviam 1.280 mortos e quase 7.000 feridos. Do lado aliado, são 16.000 mortos e mais de 20.000 prisioneiros. 2 dias depois, o próprio imperador austríaco apresentou uma carta de rendição lá no acampamento francês. Esse aqui é o castelo de Austerlitz, como era conhecida a cidade naquela época. Hoje, a cidade tem outro nome, é Slavkov Ubrna, que é o nome tcheco, para a mesma cidade. Embora nenhuma batalha de fato, nenhuma briga tenha acontecido aqui nesse jardim, esse lugar ele tem uma importância enorme, porque foi daqui, por exemplo, que os imperadores austríaco e russo assistiram à derrota das suas tropas. Foi aqui também que, depois da sua vitória, Napoleão acabou se hospedando, ele dormiu aqui. Os aliados estavam destruídos. E mais do que isso, esse era o fim do Sacro Império Romano Germânico, fundado por Carlos Magno e que na época era governado pelo imperador austríaco. Como parte do Tratado de Rendição, todo esse território que compreende também o que é hoje a Alemanha, passou para as mãos de Napoleão. Então, o imperador Francisco II do Sacro Império Romano Germânico passou a ser apenas o Francisco I da Áustria. Essa não foi apenas a vitória mais impressionante de Napoleão. Ela deixou muitas marcas aqui nesse lugar. Muitos monumentos foram erguidos para homenagear, em honra à paz que foi celebrada após esse conflito. Hoje sabemos que essa paz não durou muito, mas na época foi algo muito importante. Dentre eles, o que mais se destaca é o Monumento da Paz, que está aqui atrás de mim. O Monte da Paz é um monumento que foi construído lá em 1912, entre 1910 e 1912, e foi o primeiro monumento à paz feito aqui na Europa. Ele está localizado no topo da colina Pratzen, que foi o principal palco da Batalha de Austerlitz. Ele foi erguido em honra aos que caíram na batalha e teve o apoio, inclusive financeiro, de todos os países que estavam envolvidos, da França, da Áustria e da Rússia. Em cada um dos cantos desse monumento tem um soldado representando esses atores, um francês, um russo, um austríaco e um outro da Morávia, que é o nome dessa região aqui da República Tcheca onde a batalha aconteceu.
E saindo de Praze e indo em direção a Sbichów, a gente encontra outro monumento muito importante. Esse monumento ele merece ser mencionado porque ele é bem interessante. Ele faz uma referência aos 3 imperadores que estiveram envolvidos nessa batalha. São 3 colunas e na coluna da esquerda aqui a gente pode ver o nome do imperador Alexandre I, da Rússia. Na coluna central, o imperador Napoleão I, que é o Napoleão Bonaparte. E na coluna direita, o Franz I, ou Francisco František em português. Foram os 3 imperadores e o que é legal desse monumento aqui? Que foi inaugurado em 2005, né? Foi o bicentenário da Batalha de Austerlitz. O legal dele é que ele foi erguido num lugar em que, eventualmente, naquele dia 2 de dezembro, todos os imperadores, né, os 3 estiveram aqui, só que em momentos diferentes. Por aqui passava uma estrada e aí, em momentos diferentes daquele dia, os 3 imperadores passaram por essa estrada. E por isso que esse monumento está posicionado nesse lugar. Essa batalha ela foi decisiva para a construção do mito de Napoleão. Tem monumentos, tem uma pirâmide em homenagem a Austerlitz, tem avenida, tem até uma ponte, né, com o nome de Austerlitz. Ou seja, aquele dia 2 de dezembro de 1805 ficaria eternizado na história militar e também seria a consolidação da fama de Napoleão. Por mais 10 anos, mais ou menos, ele estaria à frente da nação francesa, enfrentando mais algumas coalizões, até finalmente ser derrotado e encontrar o seu triste e solitário fim na ilha de Santa Helena, em 1821. Mas esse é um assunto para outro vídeo. E eu gosto particularmente desse tema, né, a Batalha de Austerlitz, não só por ter sido um dos maiores eventos, né, da história recente, mas também por ela ter acontecido aqui onde eu moro. E publicar esse vídeo é uma forma que eu encontrei de tornar a cidade de Brno mais conhecida, de fazer com que as pessoas saibam o que aconteceu aqui e que eventualmente elas sintam interesse em visitar esse lugar, esse museu a céu aberto. E a forma que você tem de colaborar com esse projeto é de graça, não custa nada. Só estou pedindo que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal e também deixe um comentário aqui no vídeo, que assim o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo ele é relevante, que as pessoas gostam dele e acaba sugerindo esse vídeo para mais e mais pessoas, fazendo com que o nome da cidade de Brno e da República Tcheca chegue cada vez mais longe. Se você mora aqui na Europa ou pretende viajar para cá para visitar, né, esse campo de batalha de Austerlitz, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links para 2 materiais bastante importantes. O primeiro deles é um link para uma página lá do portal austerlitz.org. E lá você vai encontrar a lista de todos os locais, todos os marcos importantes, né, os monumentos, tudo que for relacionado à batalha ou ao campo de batalha de Austerlitz. E o segundo material importante é um documento que eu escrevi, em que eu peguei essa lista com todos os pontos importantes do campo de batalha e eu achei no Google Maps a coordenada de cada um deles. Então eu deixo lá a coordenada para que você possa se organizar. Se você quiser visitar, você vai fazer isso com mais facilidade. Então, se você estiver aqui por perto, não perca essa chance de visitar, de conhecer esse museu a céu aberto e ter contato direto com a história. E tem mais uma coisa, ali perto do aniversário da batalha, nas redondezas do dia 2 de dezembro, o pessoal lá de Austerlitz organiza uma reconstituição realista da Batalha de Austerlitz. E eles fazem gravações também. Foi dessas gravações que eu tirei boa parte das imagens que eu usei aqui no vídeo. E a gente pode ir lá e assistir a essa reconstituição. Nesse ano de 2024, ela vai acontecer no dia 30 de novembro e eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição do vídeo para que você possa comprar o seu ingresso caso você queira ir assistir. Quando eu caminho aqui por Telnice, eu não consigo deixar de pensar naquela cena aterrorizante descrita pelo Barão Lujan. Isso me faz refletir sobre o verdadeiro significado da guerra e que também, muitas vezes, muitos entusiastas da Batalha de Austerlitz se deixam levar pelas brilhantes estratégias de Napoleão e muitas vezes esquecem da enorme quantidade de vidas que foram perdidas aqui. Ao estudar sobre essa batalha, eu fui envolvido, pela grandiosidade dos feitos militares, pelas táticas impressionantes e as narrativas heróicas,
Mas estar aqui, onde a história foi escrita, isso oferece uma perspectiva diferente. Quando a gente lembra que a guerra aconteceu aqui, tudo que eu sou capaz de pensar, apesar desse dia bonito e ensolarado, é em morte e desespero, homens correndo com as baionetas ensanguentadas para todo lado. Visitar esses lugares é de fato uma experiência muito interessante, mas a grandiosidade que parecia no começo tão fascinante acaba se desmanchando quando a gente lembra da brutalidade do que aconteceu aqui. Nesse lugar, em meio às sombras do passado, surge uma verdade incontestável, a de que a paz é o único caminho digno. Que possamos aprender com essas tragédias do passado a construir um futuro onde a guerra não tenha lugar e que os sacrifícios feitos aqui nos sirvam como um lembrete da constante necessidade da busca pela paz e compreensão entre os povos. E eu não posso deixar de citar e agradecer as fontes que eu usei para escrever o roteiro desse vídeo. E eu quero começar citando o canal História Hoje, apresentado pelo Vitor. Ele publicou 2 vídeos bem interessantes. O primeiro mostrando a dinâmica daquela batalha, tudo o que aconteceu naquele dia. E o segundo, em que o Vitor veio aqui para Brno, ele visitou os principais pontos da Batalha de Austerlitz e que me ajudou bastante com a questão da geolocalização. Eu vou deixar os links dos 2 vídeos aqui em cima no card e também na descrição aqui do vídeo, e eu recomendo que você assista porque eles são excelentes. Eu também fiz algumas anotações dos podcasts de história que eu escuto, como o História FM, o História em Meia Hora, são conteúdos excelentes. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links dos episódios específicos relacionados à Batalha de Austerlitz e também à história de Napoleão. O canal Nerdologia no YouTube, que tem um vídeo sobre a Batalha de Austerlitz, que é bem legal, vou deixar o link aqui também. Ao pessoal lá do portal austerlitz.org, porque todo ano eles publicam imagens da reconstituição que eles fazem da batalha, e eu acabei usando algumas imagens, então deixo aqui o meu agradecimento. E finalmente eu deixo aqui o meu agradecimento ao Thiago Dias, que foi o cameraman dessa gravação, e também ao Cristiano Fernandes, que deu todo o apoio logístico aí para que isso pudesse acontecer.